Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que tá chegando o Enem, né? Aí a gente vai deixar para vocês disponibilizado aí as playlists do Enem de 2019, segunda aplicação, mas a gente tem também as resoluções aí do Enem de 2019, primeira aplicação, então não deixem de acompanhar aí, tem playlist de redações nota 1000 também para ajudar vocês nos estudos. Não se preocupem, fiquem tranquilos, porque agora é o momento de vocês ficarem calmos, né? Relaxar, porque o Enem tá chegando, então vocês deram o melhor de vocês, né? Então vamos lá, vamos tentar revisar aí um pouquinho com vocês, mas não se preocupem, agora é o momento, né? A época, o momento de vocês ficarem mais tranquilos, tá bom? Mas a gente vai deixar aí, vai postar aí questões para vocês aí do Enem de 2019, segunda aplicação, para ajudar na revisão para vocês, beleza? E não se esqueçam também que amanhã, né, dia 4, ou dia 5, desculpa, tem até um vídeo aí, né, do Enem em relação ao Enem de 2020, amanhã o INEP vai disponibilizar aí na página do participante, né, o cartão de confirmação. Então é importante vocês ficarem atentos, viu, gente? Fiquem atentos aí em relação ao cartão de confirmação, o local de prova de vocês, tá bom? Porque o INEP vai disponibilizar aí o cartão de confirmação, beleza? Então tá, então vamos para a questão 54 agora, né? Do Enem de 2019, segunda aplicação, caderno azul. Beleza, a gente vai para a questão 54. Olha só, a questão 54 ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, né? Ela é do texto aí da dialética da colonização, né? E ela tem o seguinte texto: lembro a propósito uma cerimônia religiosa a que assisti na noite de Santo Antônio de 1975, quando presente a uma festa em honra do padroeiro. Lá, há coisa assim bonita e simples, até aqui recitadas as 5 dezenas de Ave-Marias e os seus Padre Nossos. Chegou a hora do remate com o canto da Salve Rainha. O capelão começou a entoar nesse instante hino à Virgem em latim: Salve Regina Mater Misericordiae, desculpa. E que eu estranhei, foi seguido de pronto, sem qualquer hesitação pelos presentes. Depois veio o espantoso para mim, a reza também entoada de toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim. Eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos que eu via mourejando de serventes nas obras do bairro estavam agora ali acaipirando lindamente a poesia medieval do responso. Beleza, aí a pergunta, ela descreve o seguinte, a pergunta da questão: o estranhamento do autor diante da cerimônia relaciona-se ao encontro de temporalidades que o que, né? Olha só. A. Questionam ritos católicos. B. Evidenciam práticas ecumênicas. C. Elitizam manifestações populares. D. Valorizam conhecimentos escolares ou revelam permanências culturais. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Vai ser aí, né, revelam aí permanências culturais, esse estranhamento do autor diante dessa cerimônia aí de encontro de temporalidades. Por quê? Se a gente for analisar, olha só, vamos ver por que não são as outras, depois a gente comenta que a letra E. Questiona ritos católicos. Não é só isso, né? Ele não está questionando por si os ritos católicos, ele só está descrevendo que ele assistiu uma cerimônia religiosa na noite de Santo Antônio, mas ele não está questionando isso. O que ele está questionando aqui? Qual que é o estranhamento dele? Ele olhava e não acabava de crer. Reparem aqui na expressão, né?
que eu estranhei foi seguido de pronto, sem qualquer hesitação pelos presentes. Aqui no caso ele estranhou em relação às pessoas, olha só. Depois veio espantoso para mim, a reza, também a entoada, né? Aqui no caso, eu olhava e não acabava de crer, aqueles caboclos que eu via mourejando, de serventes nas obras do bairro estavam ali acaipirando lindamente a poesia medieval e do responso. Então não é, aqui no caso, questionar ritos católicos, não é esse o ponto do estranhamento dele, né? B, por que não são as outras, né? Evidenciam práticas ecumênicas, o estranhamento dele não é em relação a evidenciar aqui no caso práticas ecumênicas também, então cuidado. Olha só, C, elitizam manifestações populares. Isso também não é motivo de estranhamento que ele descreve aqui no texto, né? E nem D, valorizam conhecimentos escolares. Aqui no caso não traz em relação a conhecimentos escolares, e sim a maneira. Eu vou colocar aqui para vocês por que a letra E. Olha só, a maneira como eles dizem aqui no caso, como eles dizem no caso, não, desculpa, a maneira como está recitada aqui no caso, como está descrita, olha só, como ele descreve, né? Que eu via morejando dos serventes, aqui no caso caboclos, que eu via morejando de serventes nas obras dos bairros, estavam ali acaipirando lindamente poesia medieval. Mas que poesia! Olha só, ele descreve um hino em latim. Então, aqui no caso, sobre temporalidades, o estranhamento dele é em relação a essas, aqui no caso, vai ser em revelar, né? Revelam permanências culturais. Por quê? Aqui no caso, as pessoas estão descrevendo, cantando em latim, né? Olha só, justamente nessa parte onde ele descreve, onde o próprio texto vai descrever aqui no caso, desculpa, a opinião do leitor, do autor, né, do texto aqui, a sua opinião em relação a esse estranhamento. Olha só, justamente nessa parte, né, se a gente for analisar, aqui está o ponto de vista do autor do texto. Olha só, deixa eu localizar aqui para vocês. Igualmente, eu acabava de crer. E o que eu estranhei foi seguido de pronto, sem qualquer hesitação, pelos presentes. Depois veio espantoso a minha reza também entoada, que no caso toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim. Então a temporalidade aqui no caso em relação ao latim, a língua, a cultura, por isso que vai se revelar aqui no caso permanências culturais, em relação à cultura aqui, né? A eles entoarem em latim. Reparem que isso tem também aqui no caso, algo que vai com a temporalidade, né? Por quê? Porque aqui no caso ele descreve uma festa que ele foi de Santo Antônio, né? Em 1975, mas que eles estavam entoando aí em latim, né? Então, ao tempo, a linguagem, a cultura, né? Em festas culturais aqui no caso, como ele descreve em relação aí à festa de Santo Antônio, a noite de Santo Antônio, aqui no caso que ele assistiu, né? Então ele está descrevendo o estranhamento das pessoas recitarem aí em outra língua, né? Aqui no caso no latim, então tem muito a ver com o tempo também, né? Em relação a essa cultura desses festejos aqui no caso da festa deste santo aqui, né? Que ele vai descrever. Ele ainda descreve, né? Estranhei foi seguido de pronto sem qualquer hesitação pelos presentes, né? Então que pelo fato deles estarem recitando algo em latim, né? E depois veio espantoso para mim a reza também entoada, né? Extensão ladainha em latim, né? Olha só, eu olhava e não acabava de crer, aqueles caboclos que eu via mourejando de serventes nas obras do bairro. Então, ele também está descrevendo em relação aqui às pessoas, aos caboclos que ele, né, como ele descreve que via nas obras do bairro, que vão estar ali recitando lindamente essa poesia medieval, aqui no caso em latim. Então, tem muito a ver aqui no caso com essa permanência cultural também em relação à língua, né, o idioma aqui em latim. Esse é o estranhamento destacado aqui no caso, no texto, né, pelo autor. Então é importante a gente interpretar também o texto, né, para descrever onde está a opinião do autor aqui no caso. Então esse foi o verdadeiro motivo do estranhamento dele, tá certo?
Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, vai estar ligada a permanências culturais. Que permanências culturais? As permanências culturais aqui no caso de um festejo, eles recitarem aí uma língua, né, um idioma aqui no caso do latim, tá certo? Então esse que foi o motivo aqui para ele estranhar, né, que ele vai descrever aí no texto, né, o motivo do seu estranhamento, beleza? Por isso aqui no caso que vai se tratar da letra E, vai estar relacionado aí a revelar permanências culturais, permanências da cultura aqui em latim, né? Aqui no caso, essas poesias, né? Esse festejo aqui em relação, né? Como ele descreve Salve Rainha, Salve Regina, né? Aqui no caso, em latim, tá certo? A essa comemoração aí, né? Nessa cerimônia religiosa aí de Santo Antônio, né? Na qual ele presenciou. Beleza? Por isso que vai se tratar de permanências culturais, tá certo? Não é questionar ritos católicos, nem evidenciar práticas ecumênicas, né? Nem utilizar manifestações populares e nem valorizar conhecimentos escolares. Ele mesmo vai descrever o motivo do estranhamento dele. Então, tá muito relacionado aí à cultura, a essa permanência aí dessa cultura em relação ao idioma latim. Beleza? Então, a língua latina aqui no caso. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante, né? Divulgar conhecimento e bons estudos para vocês, tá bom? Vejo vocês nas próximas questões de humanas, beleza? Não deixe de acompanhar a nossa playlist e fiquem atentos também ao cartão aí de confirmação que o INEP deve disponibilizar amanhã, para vocês ficarem atentos aos locais de provas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Bons estudos!